Bom dia, Débora, muito bem-vinda. Bem-vindas também, colegas que estão aqui com as câmeras abertas, quem está com a câmera fechada também. Aqui é a comunidade Novo Olhar para os Sintomas e a gente se reúne todas as terças-feiras às 8 horas para alguém trazer o próprio conteúdo. Não é um curso, não é nada disso. A gente estava conversando sobre isso agora. O objetivo dessa comunidade é cada terapeuta poder trabalhar os seus pontos frágeis e se fortalecer como terapeuta mesmo, né? E hoje a Débora traz esse assunto aqui, os sintomas que nossos filhos apresentam, porque ela tem filho pequeno e ela está se especializando nesse caminho. E a medicina germânica tem um olhar totalmente diferente para as doenças dos filhos do que aquilo que a gente aprende, né? A gente aprende que o mundo está cheio de bactérias. Nossa, quando eu era educadora infantil, a gente tinha que esterilizar os brinquedos com álcool todos os dias antes de entregar para as crianças, né? A gente não, as crianças adoram brincar com panos, com roupa dos próprios adultos, enrolar um no outro. Tudo era proibido por causa do medo das bactérias, do medo do... Uma criança que colocasse um brinquedo na boca, era nossa obrigação desinfetar ele rapidinho, porque outra criança podia pegar a bactéria, né? Então era um pânico. A gente, em vez de educar as crianças, a gente estava educando elas para ter mais pânico, né? Mais medo, né? E isso faz toda criança ficar doente, né? Então, o ambiente que uma criança vive, ele faz a criança ser domesticada para ser igual àquele adulto que está ali. Então, a Débora vai trazer mais sobre isso. Bem-vinda e obrigada por aceitar o convite. Bom dia a todas. Obrigada, Silvina, mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui na comunidade, compartilhando e trocando com vocês, né, novas ideias, novos conhecimentos. Em homenagem ao Dia das Mães, foi nesse domingo, eu trago esse tema, como identificar o que está por trás dos sintomas dos nossos filhos, né, e de outras crianças que você convive. E eu vou falar aqui a partir da visão da nova medicina germânica e também do olhar integrativo, tá? A medicina tradicional, ela traz muito para a gente que todas as doenças, né, infantis, elas são exclusivamente físicas ou genéticas, né? Então, se uma criança adoece, se ela tem uma gripe, um resfriado, uma catapora, é um vírus que ela pegou. A primeira pergunta é: ela vai na escolinha? Porque, como diz a nossa mentora Marina, né, a visão da medicina tradicional que fizeram os pais acreditarem é que as crianças são saquinhos de bactérias, né? Como se ela não pudesse conviver com outras crianças, é só chegar na escola que vai adoecer. Isso Fica é convivendo forte com nas escolas. saquinhos de bactérias, né? Uhum. E aí vem essa ideia, como a Silvina falou, de desinfetar tudo, de tudo tem que ser esterilizado, tudo é bactéria. E o que é isso, além do medo? Como que a gente pode combater algo que é invisível? Olha que forma mais cruel de colocar medo numa mãe. É um inimigo invisível que a gente não tem como prever, não tem como lidar, porque a gente não sabe onde está no ar, está em todo lugar. E é a questão de sorte, como se é colocado na medicina tradicional, né? Você ter contato ou não com um vírus, uma bactéria, algo que vai adoecer. E hoje, muitas vezes, muitos profissionais, a gente chega com uma criança, já vai dando uma receita, você fala o sintoma, já passa um antibiótico, já passa uma receita, alguma coisa, nem sequer pergunta como é que está a vida dessa criança, o que se passa, como que é o ambiente, como são os pais estão juntos, estão separados, está vivendo alguma uma coisa diferente no lar? Isso poucas vezes são perguntados. Hoje já temos também alguns médicos integrativos que começam a resgatar essa coisa. Mais antigamente, onde os médicos cuidavam das crianças com toque, né, dos seus pacientes, não só as crianças, os adultos, era muito com o toque, e não só dependendo das máquinas e dos exames, que muitas vezes são falhos também. E aí eu lembro também que Jung já falava que criança, ela não adoece. Ela traz aí um inconsciente dos pais. Então, quando chega uma criança
para mim com algum sintoma, né? É claro que eu olho primeiro a criança, o que que ela está passando, como é que está esse ambiente, teve alguma coisa diferente no lar, ela está indo na escola, o que está acontecendo na escola. Mas aí, não encontrando nada ali, a gente olha para a mãe. Que a criança, até os 7 anos de idade, ela vive essa simbiose com a mãe ainda. Então, se a mãe vive um conflito, muitas vezes o filho gera esse sintoma, e não é como uma forma de castigo, como uma questão injusta. Você lembra aquela frase, somos todos um? Ela se aplica aqui também. É um espelho, é para mostrar para a mãe, é uma forma, uma oportunidade da mãe conseguir olhar para fora e se curar. E se Muitas olhar, vezes a gente precisa olhar para a mãe e também para a relação da mãe com essa criança, né? com certeza. Porque se a relação da mãe com o marido ou com o pai com as outras pessoas está ameaçada, indiretamente a mãe passa essa insegurança para a criança. E como a criança é o elo mais frágil, ela vai responder com sintoma, no caso, quando é de pele, né? Porque é o medo da separação, o medo da perda, né? Então, com certeza a Débora vai trazer mais sobre isso, né? Mas, assim, as doenças de pele, elas têm essa amostra, né? De quem você está com medo de perder o contato ou quem está invadindo o teu espaço também, né? Então, a obesidade, a magreza, todos os sintomas que a criança traz podem ter essa raiz por trás, né? Isso, com toda certeza. Então, até os 7 anos, a criança ela está intimamente ligada ainda ao campo da mãe, ao campo biológico, ao campo emocional, ao que ela viveu, os conflitos, tudo que foi vivido durante a gestação, a criança traz também e vai ser o norte para uma vida toda. Porque imaginem, tudo que a mãe passa durante a gestação, a criança no útero, ela está sentindo. E está tendo a própria interpretação e a percepção dela. Então, depende de como essa criança percebe o que essa mãe viveu, ela vai gerar esse ou aquele conflito também. E a mãe gera esse ou aquele sintoma na gravidez também, dependendo do que ela tá vivendo. Como é que foi o parto dessa criança? Todo nascer, mesmo que seja um parto natural, ele traz traumas. Imagina que você está ali quentinho, ali, aconchegado, sobrevivendo no útero, e aí sair daquilo, mesmo que for passar pelo canal, ele gera um desconforto, ele gera um medo, é o primeiro respirar, é o primeiro toque. Essa criança, será que ela conseguiu estar com a mãe assim que nasceu? Ela conseguiu estar aconchegada no peito da mãe assim que nasceu? Ela ouviu a sua voz, ela sentiu o calor dessa mãe? Então, tudo isso influencia até a vida adulta, com toda certeza. E aí vem o Dr. Hammer e ele traz, a partir de um conflito que ele viveu, a partir de um sintoma que ele desenvolveu, o câncer, ele começou a pesquisar, ele começou a confrontar os pacientes dele, a fazer pesquisa, a fazer entrevistas, e ele entendeu que todos tinham vivido um choque muito grande, um impacto emocional muito forte, um pouquinho antes de adoecerem, de terem o diagnóstico. E ele traz esse presente para nós, que é a nova medicina germânica. E dentro da nova medicina germânica, ele fala que não existe um erro da natureza, que todo sintoma ele tem alguma coisa por trás, ele tem um choque biológico, ele tem uma fase ativa e uma fase de resolução, onde a maioria dos casos é onde vem os sintomas, ele já está numa fase de cura. Ele fala que atinge a nossa psique, ele atinge um relé no cérebro, um ponto específico que é ligado diretamente a um órgão que adoece. Ele nos traz também que os micróbios, as bactérias, eles não são nada contra o ser humano, muito pelo contrário, também vive numa simbiose com o ser humano e está ali para ajudar, seja recuperar um tecido, seja ulcerar quando necessário, e tudo é vivido como uma estratégia de sobrevivência. E quem está mais em estratégia de sobrevivência que uma criança pequena? Só A criança reafirmando que você falou do Dr. Hammer, né? O que que ele descobriu de novidade, né? Ele usou Jung, ele usou todas as ciências antigas, como ele era um médico especialista já, ele tinha também o estudo da teologia, ele tinha várias faculdades, né? E ele usou todos os conhecimentos antigos que olham para o ser humano, para a capacidade do corpo se reconstruir,
E o que ele descobriu de novo em cima disso, assim, a novidade dele, o que que é? Ele descobriu as 5 leis da biologia, que é isso que você está trazendo, né? Que toda doença tem um começo, um meio, fim por si mesma, né? Que as bactérias, os fungos estão a serviço. E a quinta lei biológica, que tudo que acontece é para salvar a nossa vida, né? Estratégia de sobrevivência, né? Então, o que que ele descobriu de novidade foi isso, as 5 leis. E também que toda doença começa com um acontecimento. Isso não tinha sido descoberto por ninguém ainda antes, né? Então, ele, nas pesquisas dele, o que ele aprofundou foi isso, né? Que ele trouxe de novidade mesmo, né? Então, a essência da medicina germânica é isso, o que as 5 leis trazem, que são bastante coisas, né? E que toda doença começa na psique, no emocional e em um órgão, né? Causado por um impacto. E a questão do impacto, deixa eu ver, cadê o meu livro de estimação aqui? Do Bruce. A questão do impacto é baseada nesse livro aqui, né? Biologia da crença, né? Então, ele usou a física quântica, tudo que essa ciência aqui do Bruce Lipton já tinha descoberto, e ele pontuou mais, né? Então, ele de fato descobriu por que o corpo faz milagres de cura e por que o corpo, em algumas pessoas, não faz milagres, né? Então, por que uma criança se recupera tomando um antibiótico e a outra não, né? Porque aquela que se recupera, porque ela já tinha passado a fase ativa, ela já estava em fase de restauração, né? E muitas vezes o antibiótico que a criança toma faz a criança recair de novo, vou fazer a doença voltar na fase ativa, né? Então, quando a mãe leva a criança no médico, quando ela está com coriza, que é a fase já de restauração, que está com febre, toma antibióticos fortes. Quando termina a fase do antibiótico, a febre volta, né? Porque o corpo volta para a fase ativa, né? Isso está nas 5 leis biológicas, né? Então, cada vez que a pessoa toma um dipirona, a dipirona tem a mesma função da quimioterapia, né? A quimioterapia é igual também aos antibióticos, só que mais agressiva, né? Então, toda a medicação forte, ela impede o corpo de restaurar. Ela faz com que o corpo recaia no trilho do conflito, recaia e volte de novo lá do começo, né? E isso faz com que desenvolva doenças pulmonares, doenças crônicas em crianças. Por exemplo, quantas crianças têm bronquite, asma? Faz anos que desde que inventaram a medicação, a bronquite e a asma também, as doenças respiratórias também cresceram, né? Então, quando não tinha, antes da Guerra Mundial, lá que foi descoberta a penicilina, que é o antibiótico, né? Não tinha essas doenças. E hoje, olha, cada dia a gente fica sabendo, o Brasil é campeão de doenças raras, né? Por que o nosso corpo está produzindo doenças raras? Porque o Brasil também é campeão de medicação, de colocar antibiótico onde não deveria colocar. Então, cada vez que uma criança ou alguém toma antibiótico, recomeça a doença até que vira uma doença crônica ou rara. Isso é só um final, que é só culmina, porque a quinta lei biológica sempre se aplica de novo, né? A pessoa revive as 5 leis do nosso corpo, né? Todos os dias, né? Então, até que vira algo crônico e incurável, até que chamam de doença autoimune também, né? Com tanto rótulo que nós temos, tanta coisa bonita que as pessoas gostam de ter rótulos, né? Porque é um alívio para uma mãe. Esses dias estive numa palestra sobre autismo, eu vi o quanto as mães estavam aliviadas dos filhos dela terem diagnóstico de autismo. Por quê? Porque daí tira toda a responsabilidade delas. E nós, da medicina germânica, a gente sabe de onde vem o autismo da criança, né? Então, o diagnóstico ele faz o efeito contrário. O diagnóstico acaba com a busca da mãe. A mãe se conforma com a doença e fica brigando só com o sintoma, né? E isso aqui eu moro do lado de uma escolinha infantil. Cada 10 crianças, 8 crianças têm traços leves de autismo. Alguns são graves, né? Então isso é assustador. Quanto é bonito. As mães ficam aliviadas, né? E o sistema também, porque a criança que tem autismo pode ser medicada e ela vai ficar quietinha, né? Dopada e calada.
E o que que vai ser o futuro dela, né? Então é muito sério aquilo que a gente olha para nossa criança, a gente como quem é professor ou quem é vó, quem convive, né? Quem é terapeuta que não tem nada a ver com crianças também, porque a gente está educando mais, a gente está educando vós, né? Então, toda mensagem que você deixa de levar como terapeuta para as outras pessoas, você está impedindo de uma criança de ter vida. A gente é responsável, aquilo que a gente acessou, a gente tem responsabilidade, né? Igual lá do Pequeno Príncipe, a gente é responsável pela flor que a gente cativou, né? Então, nossa missão de terapeutas ou não terapeutas, qualquer função que a gente está, a gente tem uma obrigação de levar o conhecimento para as pessoas, para que o futuro dessas crianças não esteja totalmente dopado, né? Débora, fiz uma aparência meio grande aqui. Imagina, obrigada pela contribuição, Silvina. E aí, como mãe, né, eu tenho três filhos, o mais velho meu tem 14 anos, o do meio vai fazer 11 agora, e o mais novinho acabou de fazer 4 esse final de semana. E isso foi me despertando a olhar. Meu primeiro filho, eu ainda não conhecia a nova medicina germânica, e eu percebo assim, é um filho que tomou antibióticos e foi mais cuidado pela medicina tradicional. No segundo filho, ele já estava maiorzinho quando eu conheci, e agora o terceiro foi completamente diferente. E essa busca, eu acredito que a maternidade, ela é um encontro, né? Existe um livro da Laura Gutman que fala, a maternidade é o encontro com a própria sombra. E é bem isso mesmo. A maternidade é uma grande oportunidade, é onde ressurgem todas as coisas do passado. A sua infância passa ali na frente. É uma oportunidade da gente se curar da nossa própria infância, das nossas próprias dores, né? Tudo vem ali à tona. E quando a mãe ela fica mais atenta, ela consegue perceber quando ela desperta, né? Na verdade, não é quando ela está mais atenta, mas quando ela desperta, ela entende que ela é a cura do próprio filho. Quando uma mãe se cura, o filho se cura. E hoje, como mãe, eu percebo assim, principalmente com o mais novo, o Davi, né? Que dos mais velhos eu não tive essa oportunidade por ainda não ter despertado. Eu percebo assim claramente cada sintoma, o que está acontecendo na vida dele, na vida dos meus filhos. Então, assim, se perguntem, quando uma criança tem um sintoma, olha o que está acontecendo na vida dela, o que ela está passando. Se pergunte isso. Converse com seu filho, olhe nos olhos, ouça. Às vezes ele só está precisando de um pouquinho de colo. Na correria do dia a dia, às vezes a gente não tem esse tempo. A gente acha que é mais fácil medicar, né? Ah, tá com uma febrinha, deixa eu dar um antitérmico, já passa e amanhã vai para a escola. Deus me livre precisar faltar da escola, né? E atrapalhar a correria do dia a dia, o trabalho, as questões. Mas olha um pouquinho além. Como você, mãe, está se sentindo? Será que não é um conflito seu que seu filho está te mostrando, já que você não parou para olhar? E aí, quando o filho para, a gente tem que parar, né? A gente é obrigado a parar. Então, olhe para essa conexão mãe e filho. Quando eu estava grávida do meu caçulinha, né? Foi na pandemia. Eu engravidei, eu não estava esperando, né? Apesar de eu sempre quis ter três filhos, mas não tinha sido planejado, eu engravidei. E nas minhas primeiras duas gestações, eu tive a pressão alta. E aí eu fui numa médica, numa obstetra, e ela me aterrorizou. Eu saí de lá com um monte de medicação. Ela olhou para mim e ela falou: Olha, você já tem 39 anos, você está acima do peso, você é pré-obesa, você tem já um histórico de gestação de risco, você teve pressão alta. Vamos ver até onde a gente consegue levar isso aqui. E ela falou desse jeito comigo. Eu saí de lá desesperada, desesperada. Me passou a S para tomar, que era o protocolo, que não pode ser tomado no início da gestação. Me passou um monte de medicação e eu saí desesperada. Eu passei 2 dias desesperada. Mas eu estava iniciando o meu trabalho com a medicina germânica, estava começando os estudos com a medicina germânica, e eu falei com a minha professora, e ela me tranquilizou, e aí, a partir daquele momento, eu falei, não, deixa eu voltar para o meu centro, porque eu acredito.
Eu nunca mais voltei naquela médica. Eu parei todas as medicações, procurei uma outra obstetra, já me posicionei. Antes da médica falar, eu já falei, olha, eu venho vindo de uma consulta assim, assim, assado, não é isso que eu acredito. E a partir dali, minha gestação foi a base de meditação, foi a base, a gente estava em pandemia, então estava dentro de casa. Eu moro num condomínio que é no meio da natureza, então era caminhada na natureza, era respiração, era chazinho. E foi super, super tranquilo. Eu não precisei, eu não tomei medicação de pressão. É, foi muito, muito tranquilo. Porém, o parto do meu filho foi bastante complicado. Ele nasceu já roxinho, a gente quase perdeu ele no parto. Porque o E a impacto que partir você viveu nos primeiros dias fica na criança. fica Mesmo que na depois criança. você superou, mas ele era um serzinho que estava se multiplicando rápido ali, né? Então, aquelas poucas células que ele tinha ali, quando Eram os primeiros momentos, os impactos dos primeiros momentos ficaram, com toda certeza ficaram. E aí meu filho nasceu de um parto complicado. E ele teve as questões dele, e eu vejo até hoje, né? Eu trabalho com ele até hoje, as questões que ficaram do parto. Porque ele nasceu e ele foi retirado às pressas, porque ele nasceu roxo, ele não estava respirando. E eu me lembro da pediatra o tempo todo. Ela entrava na sala de parto de volta, acho que ele vai precisar de UTI, ele vai precisar de UTI. A criança não respirou, a criança não chorou. Meu marido desesperado na sala, e eu meio que eu desmaiava e voltava, porque eu estava sob efeito de muita medicação. É, e hoje eu trabalho fortemente. Eu fui ver meu filho por volta de 2 horas após o nascimento. já teve Então, o houve ali conflito um de conflito de separação separação, de novo, né? conflito de separação de novo. Houve o conflito dele não respirar logo ao nascer. Ele foi aspirado, foi feito vários procedimentos. Ele não precisou de UTI, mas foi feito vários procedimentos invasivos Você viu nele. o pânico que ele tinha? Porque quem não respira é igual a gente. Diante de um fato inesperado, a primeira coisa é trancar a respiração, né? Então, os impactos que ele viveu lá na vida intrauterina fez ele não querer respirar, né? É automático, né? É automático. Então, hoje, como que eu faço com os meus filhos? A cada sintoma que tem, né? Os mais velhos já sabem. Meu filho de 14 anos, quando ele tem qualquer espirro, qualquer tosse, ele já vem, mãe, né? Tô assim, assim, assado. Eu falo, e aí? Né? E aí, Matheus? Não, é por causa disso, por causa daquilo, eu fiquei preocupado com a prova. Ele mesmo já traz os sintomas. E é incrível, porque ele não adoece, assim. Normalmente, se ele tem alguma coisinha, um leve resfriado, é coisa de um dia, no outro dia ele já está ótimo, porque ele já está conhecendo a biologia dele, do próprio Por- corpo dele, Porque a as próprias postura da reações. mãe não é de pânico. Porque a mãe que, por exemplo, meu filho, você está com febre, vamos pegar um AS ali, vamos tomar um remedinho, porque você está com febre, põe calçado no pé, se agasalha bem. O que que a mãe passa de mensagem, né? A criança é uma extensão, que nem você falou, né? E não tem, pode estar com 50 anos de idade o nosso filho. Se a gente continua tratando ele como um bebê que precisa de cuidados, porque ele está correndo perigo, automaticamente o pulmão, a parte respiratória, o corpo vai entrar em alerta, né? Então, a postura da mãe ou da avó, da pessoa que está com contato, faz a criança, ela é sempre um reflexo. Assim como nós adultos somos um reflexo. Por exemplo, se a Débora que vem aqui e me agride verbalmente, coisa, né? Automaticamente eu vou entrar em ação, em reação, né? E isso, como a criança, ela é muito mais suscetível, né? É, a mãe nem percebeu. Aí entra a que a Eliana perguntou, como você pode lidar com uma fala de uma mãe que fala assim, na minha família está tudo bem, não tem divergência ou brigas, né? Então, quando a gente vai atender uma mãe que tem um filho doente, a gente não pode fazer essa pergunta, dizer quem está brigando, a gente não pode tocar nesse assunto. A gente precisa conversar sobre a vida dela, o que está te preocupando, do que você tem medo, quais as tuas inseguranças. Tem que sim, e começando devagar, bem pelas beiradas, e não fazer com que a mãe pense que a gente está invadindo o território dela, né? Porque quando se pergunta direto, você está invadindo o espaço dela que já está ameaçado, né? E quando um terapeuta invade o território de alguém que está com medo,
vai fazer igual o gato, né? Ele tá com medo, ele vai se arcar e vai dizer que não tem, mesmo que tem, né? Então, nós também somos assim, né? Então, a questão de tratar uma mãe precisa ser com olhar para a mãe primeiro, né? Não fazer com que a mãe responda para a gente diretamente, né? Porque a gente precisa fazer a pesquisa prévia antes, se preparar para uma sessão, né? E fazer conquistar primeiro a confiança dessa mãe, ter empatia pela dor da mãe, porque a mãe está com dor. Então, você perguntar direto, você está dizendo, você não está cuidando bem do teu filho, é uma mensagem subliminar que fica quando a gente pergunta direto, né? Então, a mãe se arma e nega, né? Então, precisa ter sempre diante de um paciente, não ir direto, né? Precisa, permitir que a pessoa fale sem a gente perguntar essas coisas, né? A Adriana está perguntando sobre novamente a questão da respiração, né? Diante de sempre que a gente vive situações, e outro dia estava conversando com uma enfermeira, também fala com um médico sobre isso, né? Toda pessoa que interna no hospital, ela morre por problemas respiratórios, ela não morre por problemas cardíacos, por problemas de diabetes, problemas. O que mata a primeira coisa é entubar a pessoa, porque ela não está respirando. Então, o respirador, a questão é respiratória. Por quê? Porque no medo, ali, o que que faz? O corpo retém o líquido, os ductos do pulmão vão alargando de espaço, ali o líquido entra mais ainda para o pulmão, e o medo que a pessoa vive, o corpo enche de água, os ductos que são o local onde entra essa respiração para o pulmão, tudo vai retendo líquido, né? Então, e daí quando começa a tosse, a pessoa já pensa que é mais uma doença. A tosse sempre é fase de restauração, precisa deixar a pessoa tossir, porque precisa expelir os tecidos que se danificaram, né? Então, a respiração, ela tem várias, ela é o ponto central de toda a doença respiratória. Então, se você está associada com a retenção de líquidos, porque diante de um fato inesperado, a primeira coisa é por que a pessoa palpita o coração quando a pessoa tem um medo, algo vem inesperado? Porque a respiração mudou, a oxigenação do coração não está sendo equilibrada, né? Ah, quando a Muito bom. gente Ah, tá. Quando a gente está fazendo uma palestra, então sempre aqui a gente está falando para terapeuta, sempre a gente tem que precisa olhar para quem a gente está falando, Eliana, sobre as questões, né, mas se você também que está assistindo essa gravação não é terapeuta e você é mãe e você está buscando solução para seus filhos, você precisa escolher diante das situações. Você tem dois caminhos. Aqui é a medicina convencional, que fala que é causado por vírus, bactérias, e você tem a medicina germânica, com ciências do início da vida, com todas essas formações que a Débora tem, eu também tenho, né? É como a gente está buscando solução, a gente não está buscando culpados, né? Então, se você que está assistindo essa gravação no YouTube ou chegou nessa informação sem ter esse conhecimento, é o momento de você fazer escolhas pelo bem do seu filho. Você quer que ele fique sempre refém da medicação ou você quer olhar para você e de fato encontrar as causas, né? Eu comecei a me tratar de novo aos 54 anos. Meu filho, que estava obeso, depressivo dentro de casa, quando eu comecei a me tratar, ele foi para a vida. Ele começou a trabalhar e agora está em Portugal, né? Então não tem idade para a gente impactar nossos filhos. Não tem, não é porque ele passou dos 7 anos que quando se você é a mãe, que hoje a gente está aqui por causa do mês das mães, né? Então, se você é a mãe, você vai impactar teus filhos para sempre. Não tem, enquanto ele for filho, por exemplo, se você está lá no leito de morte, lá com 90 anos, e você fica totalmente se vitimizando, sofrendo demais, o filho vai ser impactado negativamente, né? Então não é que você tem que ser guerreira para sempre, mas seja você mesma. Olhe para você, para os teus medos, para as tuas dores, e você vai, pelo bem do seu filho, porque toda mãe quer o bem do filho, vai continuar fazendo aquilo que, que está cumprindo o propósito de ser mãe. Porque ser mãe não é só alimentar e cuidar do corpo físico, que nem a Débora falou antes, né? O corpo físico, depende do corpo emocional, do corpo espiritual da mãe. Então, ser mãe inclui todas as nossas.
tarefas de ser uma mulher no nosso lugar. Nós não somos guerreiras, nós somos pessoas que adoecemos, que temos fragilidades, que precisamos de ajuda, né? Então, se a gente não admite que a gente tem fraquezas, que a gente tem problemas, coitado do nosso filho, ele vai arcar com as despesas disso, né? Com as consequências, porque nós somos falhas, nós somos limitadas, nós somos filhas de mães que tiveram problemas. Então, é arrogância nossa quando a gente não admite que a gente tem falhas, que a gente precisa de ajuda. Respondi a sua pergunta, Eliana. Podemos continuar as perguntas ou você quer terminar? Sim, Terminar. você respondeu e, como eu falei ali, né, é bom deixar claro que esse conteúdo é para terapeutas, porque às vezes que as pessoas que podem, não sei se você vai compartilhar no YouTube, que podem vir a escutar, Sim, sim, foi bem não interessante sua pergunta. entende que nós estamos falando para as terapeutas, né? E se uma Uhum. mãe que vai achar que a medicina germânica né, não tem nada a ver com ela. Sei, sei. Então, se a gente quer atingir um determinado público, a gente tem que cuidar com o que a gente está falando Foi bem para deixar assertiva a bem sua claro os pergunta. objetivos, né? Então, se você vai publicar isso no YouTube, tem que ser para um público específico. Uhum, tá certo. Obrigada, Eliana, pela tua contribuição. Faz todo sentido. E lembrando assim que toda mãe ela já se sente culpada, né? Ela já vem com o peso da culpa, com o medo de estar fazendo alguma coisa errada. Então, é sempre olhar com acolhimento, né? A mãe também precisa de colo. E voltando a falar, meu filho mais novo, faz cerca de um mês, ele teve. A gente dá treinamento aqui de final de semana, né? Nós temos um instituto aqui em Sorocaba. E minha sogra veio ficar com as crianças. E o treinamento é sexta, sábado e domingo. E sábado à noite, eu cheguei do treinamento, ele estava com febre, meu caçulinho. E eu estava vivendo um conflito naquele dia, eu tinha passado um dia estressante, eu tinha tido alguns problemas e estava contrariada. E ele que estava ótimo o dia todo, a hora que eu cheguei, febre. A avó, claro, né, mais tradicional, já queria dar medicação, essas coisas. Falei, não, né? Ele já estava dormindo, deitei com ele, dormi com ele na cama. E no dia seguinte eu tomei a decisão de não ir para o treinamento. Meu marido foi sozinho. Eu decidi que aquele dia ele precisava de mim. E eu tinha essa condição, nesse momento, de abrir mão de estar no curso e poder estar com meu filho. Meu marido foi sozinho, eu passei o dia com ele. Ele passou o dia febril. Era uma febre que ia e voltava. E, e eu não mediquei, eu fui presença constante ali com ele, eu fiquei com ele no colo, eu conversei com ele no sono REM. Essa é uma forma muito eficiente de ajudar os filhos. Então, quando ele está no sono, aquela parte do sono mais profundo, onde os olhinhos estão mexendo, que é a fase REM, é uma fase muito sugestionável, a gente fala direto com a alma da criança. E ali Hum. eu conversei no ouvido direito, que é o ouvido de captação, e o ouvido esquerdo é onde está eliminando. E eu falei que era um conflito da mamãe, que eu estava ali presente, eu sabia que ele estava precisando de mim ali agora, e eu fui conversando com ele, contando a história. E a hora que termina o curso, né, que eu começo a ver as mensagens que o curso acabou, ele simplesmente levantou, foi comer, que ele não tinha comido o dia todo, e foi brincar. Passou completamente. Aí minha sogra falou, nossa, né? Ainda bem, né? Mesmo que você falou que não precisava de medicação, né? Ela estava nervosa, querendo que eu levasse para o hospital, já leva para o hospital, ele não comeu o dia todo, tal. Que a criança precisava? O que meu filho precisava? Ele precisava de presença, ele precisava dormir para se recuperar, ele precisava que eu me resolvesse com os meus conflitos, que eram eu que estava vivendo, E lembrando e que a assim gente foi. não recomenda isso para a pessoa que não tem calma, que não tem essa clareza que a Débora tem, né? Porque pode ser que. Porque se você tem essa postura que a Débora teve, mas lá dentro você tem medo como mãe, você precisa buscar ajuda sim, né? Porque daí Com certeza, isso porque o medo é mais forte do que aquilo que você se tem pensa. algo que causa sintomas, é o medo. Que Aham. agrava qualquer situação, é o medo. Nesse momento eu estava ali com ele presente, estava muito atenta. É claro que se piorasse, se eu precisasse, se fosse uma emergência, eu teria corrido com ele. Mas ali ainda eu estava muito presente na situação, não era uma febre alta, eu estava acompanhando todos os sinais vitais dele, ele estava bem, ele precisava só descansar, ele precisava de presença.
Se eu tivesse medicado, teria prolongado esses sintomas, com toda certeza, eu teria mascarado esses sintomas. Então, foi a base de banho, de calma, de conversa, de contato, né? De muito colo, muito abraço. E foi um dia, né? Um dia só. É claro que se prolongasse, eu também veria. Então, assim, eu convido a vocês, as mães, as avós, a olhar com atenção para essas crianças e olhar com calma. A criança, ela precisa de calma, ela precisa de se sentir segura, principalmente segura, né? A criança, a sobrevivência dela depende toda da mãe, depende toda do cuidador para ela sobreviver. Uma criança sozinha, ela não sobrevive na natureza, né? Uma criança pequena. Então, eu faço esse convite para olhar, perceba assim os principais sintomas que seus filhos já tiveram. Tente buscar aí o que estava sendo vivido na família, o que estava sendo vivido por essa criança naquele momento. Né? Eu tenho certeza que você vai encontrar respostas aí dentro de você. Toda mãe tem esse poder de ajudar na autocura do filho. Olhe isso com carinho, isso é um superpoder que toda mãe tem. Espero ter trazido assim um pouquinho mais de clareza, de um olhar mais integrativo, para todas as mães. Né? Com certeza, Débora, para mim contribuiu também isso, trazer isso, escutar isso de você fez diferença, né? E com certeza as mães porque é uma jornada bastante solitária ser mãe. Mesmo que a gente tenha um companheiro ali, mas a ser mãe, a gente foi mãe sozinha. A gente precisou parir sozinha, mesmo que fosse por cesárea, né? Então, a jornada de mãe é algo solitário e não tem bula, não tem receita pronta, né? Então, quanto a gente precisa a todo momento estar sempre tomando decisões, né? E quanto isso é difícil, e por isso a gente se torna muito culpada ao longo da vida, né? E quando a gente não se permite ser uma mãe que tenha problemas, mãe que admite, que saiba também pedir desculpas para o filho, não no sentido de porque a gente comete erros no meio dos acertos, né? Então a gente olhar para a gente e dizer assim, olha, eu aprendi assim com a minha mãe e agora estou vendo que eu errei contigo porque eu fui educada assim. Então a gente normalmente o que a gente faz com nossos filhos é o que a gente aprendeu da nossa mãe ou de alguém que nos educou, mesmo que a gente não lembra, né? Então, as atitudes, às vezes negativas que a gente tem com os filhos, elas foram na tentativa de acertar. E mesmo com filhos adultos, muitas mães, os filhos já passaram dos 40, dos 50, muitas mães continuam com problemas de saúde porque elas fizeram coisas que elas acreditam fizeram mal para os filhos nos primeiros dias de vida, primeiros anos, né? Então, a mamãe que abortou e depois teve filhos, ela passa muito medo para essa criança, porque, por exemplo, a diabetes gestacional, porque ela vem, isso que se trouxe antes, né? A maternidade é uma fase de expandir, de olhar para nossa infância, é o momento da cura. E a mamãe que teve uma infância difícil, quando ela está para se tornar mãe, e ela chega num médico que coloca todos esses medos que você falou também, automaticamente ativa as próprias dores dela, né? Então, eu tive 3 gestações com diabetes, por situações que a primeira vez que eu fui no médico aconteceu a mesma que aconteceu contigo, né? E eu não tinha estabilidade financeira, nem estrutura emocional, nem um parceiro que me apoiasse. Eu continuei frequentando a mesma médica do postinho, era uma médica renomada aqui da região, até hoje ela é dita como as melhores, mas porque eu já tinha 30 anos, ela me falou que eu estava com uma gravidez de risco. E isso nunca mais saiu do meu pensamento, do meu sentimento. Tá. Então, tem coisas assim, não existe gravidez de risco por causa de idade. Precisa olhar o contexto todo, né? Era gravidez de risco porque eu rejeitava meu filho, né? Então, eu nunca queria ter filhos. Aí sim, se ela soubesse disso, mas isso ela não sabia, né? Então, eu rejeitava no sentido porque eu tinha escolhido como eu comentei antes da gente começar o encontro hoje, eu toda a vida fui a mulher muito masculina. Eu sempre tinha colocado foco no trabalho.
eu não queria desenvolver uma família para não me tirar do foco trabalho, mas era por causa de dores em relação à minha mãe, né? Então, a mãe que educou a gente, ela passa as coisas inconscientemente para a gente, né? E se a gente não olha para a gente com amor também, com paciência, a gente só continua repetindo os ciclos e passa os nossos traumas para os filhos e os filhos ficam vivendo uma vida totalmente disfuncional por causa disso. A gente fica repetindo o ciclo das doenças. Aí a gente fala que a doença é genética, né? Hereditária, né? Claro, ela fica porque está presa no sistema, né? Veja nas crenças. A Emanuele perguntou, né, Isso. como que nós mães fazemos para superar os medos? Emanuele, a primeira coisa é silenciar e voltar para dentro. É tentar entender, antes de ouvir, né, os avós, os palpites, os amigos, os médicos, ouve aqui dentro no seu coração o que está acontecendo. Ninguém conhece mais um filho do que a própria mãe, né? Você sabe tudo que você passou na gestação, nos primeiros meses, tudo que essa criança passou, então ninguém conhece mais o filho do que você mesmo. Você sabe como que ele se comporta, como que ele pensa, como ele sente. O segundo ponto é buscar conhecimento mesmo, buscar recursos, porque quando o conhecimento é poder, né? Senão a gente põe tudo na mão de outras pessoas, né? De outros médicos, de outros terapeutas, e a gente acredita em tudo que é falado como uma autoridade, como uma verdade absoluta, e nem sempre é. E o corpo responde, né? Exatamente, o corpo responde, né? Quantos erros médicos a gente vê, quantos de terapeutas, seja do que for, né? Olhe para a tua intuição, olhe para o teu filho assim com calma, respira, né? Não entra Hum. nesse rebuliço esse pânico que as pessoas colocam a cada espirro que surge como se fosse algo maligno que vai matar, que vai. Calma, respira, volta para o teu centro. Isso é um treinamento, assim. Eu já fui essa mãe desesperada, né? Que a cada. Imagina, minha mãe trabalhou a vida toda em centro de saúde, dentro do centro da sala de vacina. Eu fui criada dentro da sala de vacina, dentro das campanhas. Eu lembro que era isso de uma época que os filhos podiam ir junto com a mãe trabalhar, né? Então, eu passava o dia na sala de vacina, eu trabalhava junto nas campanhas, eu lembro que eu ficava anotando as carteirinhas, eu adorava aquilo. E meu segundo trabalho foi dentro do centro de saúde, na vigilância epidemiológica, fazendo as notificações das doenças compulsórias. Então, Nossa. assim, o meu histórico, ele vem do medo, digamos assim, né? Ele vem do medo. Então, para mim, assim, foi uma desconstrução olhar para a medicina germânica. Eu tive que superar muitas crenças enraizadas desde a minha infância, desde antes do meu nascimento, que minha Mas mãe. ali que está aquilo que eu falei antes. A gente, como mãe, a gente precisa fazer a escolha. Aquilo que faz mais sentido para você. Você teve a amostra já do que era a medicina convencional, né? E diante da maternidade, você, como uma leoa na frente, responsável pelos filhos, a mãe tem essa postura, essa capacidade de decidir o que ela quer. Se ela quer manter o sistema da escravidão ou se ela quer fazer algo diferente, né? Então, Tem, o tem conhecimento situações que a permite gente isso. precisa também, às vezes, se afastar um pouquinho, se quiser cuidar da nossa maneira, né? Uhum. Então, assim, eu não fico comentando, né, com as pessoas que têm uma visão diferente, quando meu filho tem um sintoma, para aquilo não contaminar minha mente, para aquilo não me gerar pânico, não me gerar medo, né? A gente, se o filho tem uma febre, a gente já vai lá com os avós, ai, tá com febre, vai pro tio, vai para não sei quem, tá? Não deu nem tempo. Você não deu nem um banho na criança, não deu nem um aconchego na criança, não fez um chazinho, não acolheu, e você já está no desespero buscando resposta fora, não olhou para dentro, o medo vai tomar conta. Então, meu convite é olhar para dentro, é silenciar, acalmar, ouvir o coração. Se você parar para ouvir, assim, com sinceridade, você encontra a resposta aí dentro de você. Aqui a Manuela também está perguntando sobre a doença pés e mãos. A síndrome, nossa, é um pânico que tem mesmo nas escolas, né? É sempre olhar para os sintomas. A medicina germânica ensina isso. Ele tem afta. Ele viveu situações indigestas, algo que foi difícil de digerir. Por quê? Pegou no pé e na mão.
Porque tem um outro conflito, retenção de líquido, abandono, e também contato e separação. Então, ele está, a pessoa que tem síndrome do pé e mão, e eu vivi muitos anos com essa doença na creche, né? Isso, nossa, isso faz todo mundo ficar em pânico mesmo. Os coletores renais ficam mais ativados ainda na criança, né? Mesmo que a criança não saiba o que está acontecendo, mas o inconsciente coletivo, ele toma todos, né? Então, a pé e mão tem contato e separação, tem indigesto e tem coletor renal, né? Então, se você já afasta aquela criança e deixa ela em isolamento, automaticamente vai piorar. Nosso tempo já está esgotando aqui. Deixa eu ver se tem mais algo. Tem bastante sugestões boas aqui, né? De quanto mais a superar o medo, já a Débora já respondeu, né? Então, a gente se cuidar, o nosso medo vai perdendo força, porque quando você tem muito medo, é porque tudo que se coloca foco cresce, né? Então, se você tem medo, você precisa identificar medo do quê? Porque tem um medo imaginário que normalmente não é medo real, né? Então, você precisa desenvolver a postura adulta, né, de olhar para esse medo, dizer, mas isso existe, esse perigo hoje, né? Medo do quê, né? Que tipos de medo, né? Eu, esse mês, agora estou fazendo live todos os dias, 6 horas da manhã, falando sobre medos, né? Então, identifique, para ajudar a identificar esses medos, né? Tem uns comentários bem interessantes aqui, né? A Vânia também é terapeuta da medicina germânica que tem filhos pequenos, né? Então, a saúde das crianças que tem, ela sempre tem a ver com como a mãe está, né? Porque a síndrome de pé e mão tem a questão indigesta, porque dá afta na boca. Quando dá afta na boca, tem fermentação do estômago, né? Tem a ver com a falta do bocado também. Tem que sempre olhar para a mãe. Por isso que precisa buscar no ambiente, né? Que nem o Bruce Lipton fala, né? O ambiente que nos adoece, né? Então precisa olhar quais os sintomas que a criança tem primeiro, perguntar para a mãe quais os sintomas começaram primeiro, porque normalmente começa primeiro as aftas, ou primeiro teve questão respiratória, porque é muito comum as pessoas medicarem a criança 4, 5 dias e daí apresentar o último sintoma. Então, a gente sempre tem que olhar o primeiro sintoma que a criança teve antes da medicação. Se ela teve febre, antes da febre teve algo, né? Então, onde começou o primeiro sintoma? Isso para qualquer idade que a gente for se tratar, né? Se eu vou tratar uma pessoa com diabetes e doença crônica hoje, onde eu começo a tratar? Claro, primeiro tem que sempre tratar os coletores renais, né? Porque o medo. Mas eu começo a tratar lá, porque a pessoa que tem problemas renais hoje, problemas sérios hoje, sempre o trauma foi antes dos 6 anos, né? Então precisa ir comendo pelas beiradas e descobrindo coisas, né? Então a pessoa diabética, raramente ela não teve problema respiratório lá no começo ela teve uma gestação difícil, né? Então, sempre o sintoma ele começou antes daquilo que a pessoa tem percepção. Ela acha que a doença começou naquele mês, né? Naquele ano. Não. Ela começou porque aconteceu algo. Então, precisa identificar o algo que aconteceu aqui e qual o gatilho que ele representa no corpo. Então, é uma coisa de detetive da terapeuta com a mãe, né? Mas quem consegue identificar é a mãe. A terapeuta é só, como o Dr. Hammer fala, né? Precisamos devolver a responsabilidade para os pacientes, né? Profissionais da saúde. Então, se nós, terapeutas, decretamos que teu filho tem problema por aquilo outro, não vai solucionar. Precisa fazer sentido para a mãe aquilo que a gente está explicando, aquilo que a gente está buscando, né? Então, a mãe precisa reconhecer que no ambiente dela isso está acontecendo, né? Então, a terapeuta de si mesma e do filho vai ser a mãe. Nós, profissionais da saúde, somos só os intermediários que fazemos com que a pessoa perceba, né? Então, isso sempre diante de uma pessoa que a gente está atendendo. Nós só precisamos ser aquela para ligar as luzinhas no cérebro, para dar os alertas, né? Nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. E quando se conquista a confiança da pessoa que se está conversando, as luzinhas vão acender, né?
Então, quando o nosso paciente está com muito medo, não confia na medicina germânica, não adianta você querer enfiar a goela abaixo. Ele não vai aceitar, né? Então, precisa ter a vontade da pessoa de encontrar a solução, né? Então, todos nós aqui temos solução para muitos problemas, mas a pessoa que a gente está ali na nossa frente, que está com o problema, ela precisa ter a vontade de solucionar esse problema. Senão, ela vai continuar, a gente vai estar jogando água em cima de uma pedra, né? Que vai levar, a pessoa vai a óbito antes de encontrar a solução, né? Então, esse desejo interno de se curar, de curar o próprio filho, precisa estar na pessoa que vem buscar nossa ajuda, né? Então, que se vier alguém até você só para te questionar, você primeiro precisa fazer a pessoa pôr os pés no chão e olhar para a própria vida dela e ver se ela realmente é uma cliente sua, né? E se não, desista, manda ela para outro terapeuta, manda ela para o médico, porque nem todas as pessoas que vêm pedir nossa ajuda querem nossa ajuda. Muitas pessoas querem aliados, né? Elas querem uma solução para aquilo que está preocupando elas, mas elas não querem a solução para o problema dos filhos ou, de fato, uma solução real, né? Então, isso eu vejo isso todos os dias quando nos atendimentos, e a Débora com certeza também percebe isso. Nem todos querem solução, porque tem as dores nossas, né? Então, eu busquei muito tempo aliados, né? Então é algo assim que a gente precisa fazer a pessoa olhar para dentro de si e respeitar o tempo dela também, né? Tem seu tempo, certeza. Posso dar